O soldado brasileiro que enganou o exército alemão. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ainda é pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, mas a atuação da Força Expedicionária Brasileira, TAICHE, na campanha da Itália, deixou histórias marcantes de bravura, sacrifício e engenhosidade. Entre essas narrativas, uma, em especial, atravessou os anos e se transformou em símbolo da astúcia dos pracinhas. A história do soldado brasileiro que conseguiu enganar um grupo inteiro de alemães, levando-os à rendição sem disparar um único tiro. Esse episódio, protagonizado pelo soldado Francisco de Paula, natural de Minas Gerais, mistura coragem, improviso e sorte, mas também mostra como os combatentes brasileiros, muitas vezes mal equipados e pouco treinados, souberam usar da inteligência e da coragem para se impor diante de um inimigo experiente e temido. Neste vídeo, reconstituiremos o contexto da guerra, a chegada da FEB à Itália, as condições enfrentadas pelos pracinhas e, finalmente, a narrativa do feito que consagrou Francisco como lenda viva da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil e a Segunda Guerra Mundial. O Brasil declarou guerra ao eixo em 1942, após a Alemanha nazista e a Itália fascista afundarem navios mercantes brasileiros no Atlântico, causando centenas de mortes. A decisão de enviar tropas para a Europa, no entanto, foi complexa. O país vivia sob a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, e a preparação militar era limitada. Ainda assim, entre 1944 e 1945, cerca de 25 mil soldados brasileiros desembarcaram na Itália para lutar ao lado dos aliados contra o exército alemão e seus aliados italianos. A campanha foi árdua, frio intenso, montanhas íngremes, inimigos experientes e bem armados. Os brasileiros logo ganharam fama entre os aliados, ao vencer batalhas importantes como Monte Castelo, Castelnuovo, Montese e Fornovo di Taro. Dentro desse cenário de sacrifício e heroísmo, surgiram episódios individuais que chamaram a atenção do mundo, como o do soldado que venceu com astúcia. Quem foi o soldado Francisco de Paula era um jovem simples, de origem humilde. Como tantos outros, foi convocado para lutar em uma guerra distante da sua realidade. Muitos pracinhas nunca tinham sequer saído de sua cidade natal, mas foram lançados ao fronte europeu contra soldados endurecidos por anos de batalhas. Francisco não era oficial, não tinha carreira militar e tampouco grande treinamento. Era um pracinha, um homem comum enviado ao extraordinário. No entanto, foi justamente essa simplicidade, combinada com coragem e improviso, que o levaram a protagonizar um dos episódios mais inusitados da FEB. O contexto da patrulha. O episódio ocorreu em 1945, quando a guerra já se aproximava do fim. Os alemães estavam em retirada, mas ainda resistiam ferozmente em algumas regiões da Itália. As tropas brasileiras avançavam lentamente, conquistando posições em meio ao frio cortante e às emboscadas constantes. Francisco participava de uma patrulha noturna, responsável por sondar posições inimigas e garantir a segurança do avanço das tropas. Em determinado momento, separou-se de seus companheiros e ficou sozinho. Estava desarmado, ou com munição escassa, segundo algumas versões, e em território hostil. De repente, deparou-se com um grupo de soldados alemães. E era a situação mais desesperadora possível. Sozinho, frente a frente com um inimigo numericamente superior e armado até os dentes. A decisão inesperada. Qualquer soldado poderia ter tentado fugir ou se rendido. Mas Francisco tomou outra decisão. Em vez de correr ou abaixar a cabeça, avançou com firmeza e começou a gritar ordens em voz alta. Usando palavras soltas em alemão que havia aprendido com companheiros ou ouvido durante a guerra, misturadas com português e improviso, passou a comandar como se estivesse à frente de um grande pelotão. No escuro da noite, a convicção em sua voz fez toda a diferença. Os alemães acreditaram estar cercados por uma força brasileira maior, escondida entre as árvores e encostas. O que na verdade era apenas um soldado sozinho de peito aberto e voz firme, foi interpretado como um batalhão preparado para atacar.
A rendição dos alemães. O blefe funcionou. Confusos e temerosos de serem massacrados, os soldados alemães abaixaram as armas e se renderam a Francisco. Em um misto de surpresa e alívio, o pracinha os manteve sob vigilância, repetindo ordens firmes e fingindo interagir com um pelotão inexistente. Pouco depois, tropas da FEB chegaram ao local e encontraram o soldado cercado por dezenas de prisioneiros. O que poderia ter terminado em tragédia transformou-se em vitória. Francisco, sozinho, havia conseguido capturar um grupo inteiro de inimigos. Repercussão. A história se espalhou rapidamente entre os companheiros de farda e ganhou os jornais. O feito tornou-se exemplo da astúcia brasileira e foi utilizado para elevar o moral da tropa, mostrando que, mesmo diante de adversários superiores em número e equipamento, a coragem e a inteligência podiam fazer a diferença. Francisco recebeu homenagens e ficou conhecido como o soldado que venceu um batalhão sozinho. Mais do que o número de alemães rendidos, a imagem simbólica de um homem simples derrotando o inimigo com inteligência tornou-se inspiração para seus companheiros e para o Brasil. O significado do episódio. O episódio do soldado que enganou o exército alemão vai além da anedota militar. Ele simboliza a essência da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Um povo subestimado, vindo de um país periférico, enfrentando adversidades com improviso, coragem e solidariedade. A FEB não tinha os melhores equipamentos nem o treinamento mais sofisticado, mas compensava essas limitações com espírito de corpo, criatividade e uma determinação inabalável. A vitória de Francisco sobre os alemães, sem disparar um tiro, é a tradução dessa postura. O Brasil e a memória da guerra. Apesar da importância da participação brasileira na Itália, a memória da FEB foi, por muito tempo, negligenciada no Brasil. Muitos pracinhas retornaram à pátria sem o devido reconhecimento, enfrentando dificuldades para reintegrar-se à vida civil. Somente nas últimas décadas, com a valorização da história militar e o resgate da memória dos combatentes, episódios como o de Francisco voltaram a ser lembrados. Monumentos, livros e documentários passaram a destacar a contribuição da FEB, corrigindo em parte a injustiça histórica. Um homem, um símbolo Francisco de Paula, com sua atitude ousada, tornou-se um símbolo da força do indivíduo diante das adversidades. Sua história lembra que nem sempre a vitória depende apenas de armas ou números, mas também da capacidade de pensar rápido, agir com coragem e acreditar em si mesmo. Ao enfrentar os alemães sozinho e vencê-los com palavras e presença de espírito, o soldado brasileiro transformou um momento de desespero em uma vitória improvável. Sua história ecoa como uma lenda, mas fundamenta-se em fatos narrados por companheiros e registros da época. A história do soldado brasileiro que enganou o exército alemão é, ao mesmo tempo, curiosa e inspiradora. Em meio à brutalidade da guerra, mostra que a inteligência pode ser tão poderosa quanto o poder bélico. O feito de Francisco de Paula não mudou sozinho o rumo da guerra, mas tornou-se um símbolo da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, representando a coragem de milhares de homens que cruzaram o Atlântico para lutar por liberdade. Mais do que capturar inimigos, Francisco capturou a imaginação e o respeito de todos os que ouviram sua história. Ele se tornou exemplo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a astúcia, a coragem e a fé na vitória podem iluminar o caminho. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe.